Olá, queridos amigos, irmãos, estimados da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, na nossa cidade de São Francisco do Conde. Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê entendimento e que nós, na tarde de hoje, possamos atender ao convite da casa e levar algumas reflexões sobre o tema proposto, que é uma pequena abordagem sobre a Mansão do Caminho, Casa de Caridade. Então, essa é a proposta que me foi dada. É natural que o tema é um tema bastante amplo, que envolveria, eu acho que não uma palestra de 40, 50 minutos, mas, na verdade, um amplo estudo, um vasto estudo sobre tudo que essa casa produziu, desde a sua origem, de quando ela foi projetada no mundo espiritual, porque ela não é apenas o resultado de uma roubo de pretensão de um ou de alguns, mas ela tem uma manifesta origem, como a maioria das casas, mais uma predita origem no mundo espiritual, já que foi solicitado ao próprio Divaldo Franco e também a Nilson Pereira, que se conheceram lá pelos idos de 1945, lá após o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Eles se conhecem jovens ainda e decidem, então, em 1947, já conhecedores da doutrina espírita, decidem fundar o Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, nota-se que é o esforço de um grupo, bem intencionado e envolvido perfeitamente com o propósito espírita de realizar uma tarefa cujo projeto já estava delineado no próprio mundo espiritual. Então, em 47, eles fundam a instituição, o Centro Espírita, e em 1952 eles vão fundar a Mansão do Caminho. Depois de muitas lutas, de muito trabalho para aquisição de recursos, para comprar a sede, da mansão, eles vão fundá-la ali na Rua Barão de Cotegipe, na calçada, e ficam ali mais ou menos até o ano de 55, 56, porque em 55 eles vão comprar a área que veio a se tornar essa área definitiva da mansão, que é uma área muito grande no bairro de Pau da Lima. Eles vão adquirir essa área e ali eles vão começar as edificações. Em 56 eles vão levar as crianças, aí vão fazer uma mudança mesmo, levar as crianças, 28 crianças, para o Pau da Lima, essa segunda sede, e essa sede definitiva, uma área muito grande, uma área de 78 mil metros quadrados. Então, é uma área muito significativa, onde eles foram ao longo das décadas realizando as edificações, fundando diversos departamentos, agregando pessoas em torno da obra, colaboradores, em torno dessa obra. A obra é gigantesca, tem toda uma história de lutas, de conquistas. Não é pouco tempo,
né? Nós estamos falando aí de um período muito longo, né? Período bastante longo. Olha que de 1952 para cá, e o Centro Espírita ainda é mais antigo, né? De 1947. Então é algo bastante longo, são muitas décadas, mas não tenho dúvida de que foi um trabalho onde sempre houve, ao lado de muita dificuldade, de muitas lutas, de muitas refregas, mas que houve também muita alegria, muita alegria. Muita alegria quando nós estamos dentro de um trabalho de amor, um trabalho onde se quer auxiliar, onde se quer levar o pensamento espírita, e a proposta deles, desde o início, era de conduzir a pedagogia espírita, né, o pensamento espírita para aqueles que pudessem e quisessem se beneficiar desta obra, isso fosse possível, porque a base deles é espírita. Houve naturalmente todo um período de formação do grupo, de consolidação das intenções, né, de repasse dos objetivos. Isso é natural, nada começa pronto, né? Nada começa pronto. Então tudo começa do começo, como se diz. Agora é óbvio que quando você tem orientação espiritual para isso, e essa orientação ela é segura, né, você percebe que há nela todo um preparo, toda uma construção anterior, uma construção fluídica, energética. Há um grupo de espíritos envolvidos na realização daquele trabalho, e que é um trabalho de fôlego, né? Um trabalho que vai precisar de muito tempo para a sua consolidação, para a sua realização. Então se percebe que há base para se fazer. Então sim, o envolvimento é maior. As tarefas elas começam a se solidificarem com uma base real, né? O próprio Divaldo Franco, pelo menos em 2 momentos, nos relatos que eu pude apurar, salvo engano, ele obteve uma visão psíquica, né? Ele estava num trem, ali naquela região de plataforma, ali do subúrbio, e ele passa então a ter uma visão psíquica, cai em um sono, como já é conhecido de todos nós espíritas, né? Quando vamos ser submetidos a alguma espécie de visão ou de antevisão, então ele cai num sono e ele começa a perceber toda esse projeto realizado, né? Então ele vai percebendo que está num campo muito amplo, né? Com muito verde, com muitas árvores, com crianças brincando, com outros adultos passando. E então ele vê um homem de certa idade, né? Um homem de mais ou menos 65 anos, na narrativa do próprio Divaldo. Então ele vai se aproximando desse homem que está de costas, e quando ele está próximo, uns 2 metros mais ou menos, esse homem se vira. Então ele percebe que esse homem que se virou, já com essa idade, era ele mesmo. Olha aí, era ele mesmo, ou seja, era um trabalho que ele tinha que desenvolver, e um trabalho cujo êxito já estava praticamente delineado. É claro que isso não retira o trabalho tem que ser feito para que o êxito ocorra, né? Aquilo é uma projeção que os espíritos fizeram sobre a figura dele, né? Sobre aquilo que o reservava, né? Que na verdade era uma ventura, não é uma aventura, mas uma ventura, né? Espiritual, uma aventura moral, e que ele, enfim, também abarcou isso, né? Ele quis entrar nesse trabalho, fazer parte disso e seguir. Então, esse é um primeiro momento, e há um outro momento em que, quando ele já estava recebendo também um apoio, porque a sua mediunidade havia eclodido, então ele passa a ter contato com a professora Raquel Ribeiro e com a Abel Mendonça, né?
que são grandes expressões do movimento espírita, foram grandes expressões do movimento espírita baiano. Né? A Casa de Emmanuel, ali no bairro do Barbalho, ajudou muitas pessoas, orientou muitos médiuns. Divaldo está nesse grupo aí, daqueles que receberam assistência ali, e desenvolveu também ali as suas capacidades, aprimorou as suas capacidades, né? E foi recebendo um influxo dessa assistência espiritual a fim de mais bem elaborar esses seus recursos mediúnicos. Então ele foi construindo também esse caminho, porque é uma mescla em tudo isso, né? Não é só uma obra pura e fria, é uma mescla. Um trabalho como esse envolve vidas, muitas vidas, envolve muito suporte espiritual, envolve muita intuição, muita ajuda, ajudas que sequer se esperavam que chegassem imediatamente, mas aparecem, né, para a realização desse projeto. Então, neste contato, em uma reunião mediúnica, ele vai cair num transe e espíritos vão informar aos que estavam na reunião que o que o aguardava era exatamente esse trabalho com crianças, né, um trabalho na área da educação, né, um trabalho socioeducativo. E é óbvio que a pedagogia empregada seria a pedagogia espírita, não há dúvida disso, né? Pedagogia era espírita. Então, eles ingressam nisso, confirmam todo esse projeto e então se dedicam de corpo e alma. E aí já entra o elemento mais significativo de toda a realização de um projeto, que é o elemento da abnegação, né? Da abnegação. Um trabalho como esse é um trabalho abnegado, né? Não tem ele e Nilson Pereira, né? Eles entram nesse trabalho e aí conseguem mobilizar outras pessoas para a sua realização, né? Obviamente guiados pelo pensamento espírita. Ali nós temos a questão 813 do Livro dos Espíritos, que onde os espíritos vão dizer que quando um indivíduo entra numa falência moral, a miséria social, né? A miséria social, ela é também fruto do trabalho, do resultado da omissão social, a sociedade que se omite. Somos nós que nos omitimos na realização das tarefas de apoio, de amparo, de suporte àqueles mais fragilizados, né? Então eles sabem do pensamento espírita, eles conhecem isso e se dedicam, e aí mais exatamente conforme essa orientação que eles recebem lá na Casa de Emmanuel, eles começam, e a orientação específica para a realização do sistema de lares substitutos, né? Que é um projeto onde crianças abandonadas, crianças órfãos são recolhidas na instituição e lá eles vivem com o pai ou com a mãe, né? Substituto, mas nesse sentido da afetividade, né? Então os lares foi um trabalho gigantesco, belíssimo, né? Promovido pela Mansão do Caminho, né? Que é a obra social do Centro Espírita Cruz da Redenção. Então foi um trabalho belíssimo, algo em torno de 680 crianças, né? Foram acolhidas, foram nutridas, foram amparadas, foram esclarecidas e foram educadas à luz do Evangelho, formadas no sentido real da expressão, né? Orientadas com profundidade para então se capacitarem interiormente e se capacitarem também nas suas habilidades para seguirem a vida, constituírem suas famílias, enfim, passarem a ser cidadãos que vão conduzir para a sociedade, olha aí o retorno, né? Vão se envolver no contexto social para realizar esta tarefa.
Então, uma tarefa belíssima. Eles escolhem um bairro de periferia. Pensem aí o que não era o bairro do Pau da Lima na década de 1950 do século passado, né? Do século XX. Era um bairro com todas as carências, com todas as necessidades. Quando eles chegam lá, no depoimento de Zé Antônio, que foi uma criança da mansão, né? Zé Antônio, ele fala que Zé Antônio até já é desencarnado também. Ele fala que ele chegou lá, não havia luz elétrica, né? Não havia muita estrutura, mas era um lugar belíssimo, agradável, era tipo uma fazenda, né? Uma fazendinha, vamos dizer assim. Naquela época, isso era muito comum até em Salvador. Cabula tinha fazendas, bairros do Cabula, e outros bairros tinham essas estruturas assim, meio de que fazendas ou de sítios muito grandes, né? Porque nós estamos falando de uma área muito grande. Então, é a adoção, é a escolha por um trabalho de um mérito muito maior, né? De um mérito muito maior, porque os espíritos já esclarecem que quando o mérito de um trabalho do bem, né, o mérito da caridade, ele está também dentro da proporção da dificuldade que se tem em realizá-lo. Não é? Tanto maior será o mérito, quanto maior for a dificuldade para realizar aquela tarefa. Tarefas mais simples, é óbvio que tem um mérito, né? Mas são tarefas mais fáceis de se realizar, né? Não são menos louváveis, mas são tarefas mais fáceis, mais cômodas, às vezes, de se realizar. Mas a tarefa onde você vai, onde está a dificuldade, né? Onde você dedica o seu tempo, a sua atenção e as suas energias na concepção daquela tarefa, é óbvio que o mérito é maior e também os ganhos, né, as alegrias também são maiores, né? Também são maiores. E Joana de Ângeles, ela é essa grande orientadora espiritual do Divaldo e que vai fazer com que todo esse projeto seja construído internamente nele, né? Ele é estimulado a essa tarefa, ele percebe também a grandeza da orientação espiritual que ele está recebendo, e como ele já tinha as tendências, né, o compromisso para a realização dessa tarefa, além de outras que ele vai realizar um pouco mais à frente, ele passa, e aí com o grande apoio de Nilson Pereira, este grande amigo que ele teve, né, e sem esses suportes desses amigos, e um amigo também muito especial, você não faz muita coisa sozinho, né? Não faz muita coisa sozinho. É necessário que isso se realize dessa forma. Então, os lares substitutos são uns lares assim de uma ousadia muito grande de se fazer, né? Porque lá na Barão de Cotegipe, na primeira sede, ele desenvolveu uma atividade mais voltada basicamente para um orfanato, não é? Aquele acolhimento das crianças, as crianças ficam ali, enfim. Mas nos lares substitutos vai haver então uma convivência mais íntima num conceito de família mesmo, né? Algo onde você também vai ter mais área para estruturar atividades, outras formas pedagógicas mais centradas na natureza, enfim. Tudo é bastante, por assim dizer, bem elaborado, bem montado na formação e estruturação daquele trabalho que estava sendo montado. A legitimidade desse trabalho só poderia ter origem onde? No amor, não é? O trabalho tem a origem no amor. Então, o amor é a base de tudo. Não há como se fazer nada fora do amor. Os trabalhos realizados fora do amor não é que não produzam frutos, é claro, mas às vezes são trabalhos que guardam uma secura de coração, né? Mas o amor guarda a alegria daquilo que é feito,
né? O ato mais significativo do processo educacional é o ato de amar, né? Então nós temos aí o Pestalozzi, que foi o orientador de Allan Kardec, né? De Hippolyte, lá em Verdun. Ele vai ter a sua pedagogia e ensinar a Kardec que a base pedagógica, o ato pedagógico essencial, primacial, é o amor. E Kardec, então, sabedor disso, vai disseminar isso em toda a sua obra. A obra que ele realizou nos seus feitos, nos seus atos, nas suas construções, mas também nos comentários que ele faz nos seus livros, né? E nos comentários que ele faz também, nas notas que ele põe no Livro dos Espíritos. Comentários sempre tendentes ao amor, tendo essa emoção de base como a grande gestora da conduta do próprio indivíduo. Então, Nilson Pereira de Souza, Divaldo Franco e outros que foram ser os tios e tias desses lares substitutos, eles conduziram o amor no coração e tornaram-se, portanto, os executores do gesto mais significativo do processo pedagógico, que é o exemplo. Não há nada mais significativo que o exemplo. As palavras auxiliam, é claro, é uma forma, é uma técnica de você conduzir uma mensagem dentro do processo educacional. Mas a palavra sem o exemplo, ela é um pouco que morta, né? Mas à medida que os jovens, as crianças iam vendo aquela obra sendo realizada e se sentiam amados, que é isso que é o mais importante, é o mais relevante nessa tarefa. À medida que eles se sentiam amados, era a medida em que esse amor, esse sentimento de amor, essa recuperação dos seus sentimentos pelo abandono ou pela orfandade, né, que vivenciavam, isso ia sendo reconstruído e formando então novos sentimentos, novas emoções, novos pensamentos e novas buscas para o futuro que a eles estava reservado, né? E que esse trabalho foi um trabalho dedicado totalmente a isso. Então a renúncia vai ser para todos aqueles trabalhadores um motivo da realização daquela atividade, com os olhos postos no Cristo. Jesus estava ministrando com os seus emissários toda aquela realização daquelas atividades, a realização daqueles trabalhos, a consecução de tudo que era feito, né? Então, hoje, a mansão tem mais de 50 edifícios. Não se faz isso de um dia para o outro, não se faz isso sem muito trabalho, né? Entre uma área gigantesca, onde você tem bosques, onde você tem, enfim, toda uma estrutura vegetal, toda uma estrutura arborizada para realizar essa tarefa. Foram abertas ruas, né? E é óbvio que teve que se fazer todos os processos naturais para isso, para arrecadar fundos para a realização disso. O Divaldo vai amadurecendo, vai usando, né, trazendo através da sua mediunidade as mensagens que vão levar ao mesmo tempo esclarecimento, porque é a proposta espírita, né? Levar esclarecimento para o lugar onde ele está, e Divaldo se serve muito bem da sua mediunidade, e a sua mediunidade é servida aos bons espíritos, e são muitos espíritos, né, que passaram a ditar as mensagens através da mediunidade de Divaldo Franco, né, com o suporte belíssimo de Nilson Pereira na administração, na parte estrutural da obra, de tocar mesmo os trabalhos sociais e outros trabalhos administrativos. E então eles fizeram, Nilson já desencarnou, mas eles fizeram durante muitas décadas um trabalho belíssimo, gigantesco, uma coisa sensacional. E Divaldo
pôde conduzir, olha que obra completa, porque é um perfeito sistema de realização da proposta espírita. Esclarecer, né? Esclarecer, isso você só faz quando você é consolado, né? Então todos eles foram consolados pela espiritualidade, foram consolados pelo próprio trabalho que um e o outro e todos que estavam ali realizavam, porque essa atividade junta, né, exercida conjuntamente, vai estabelecendo força, né, vai se retroalimentando, são pontos que vão se retroalimentando dentro do trabalho. Um dando suporte ao outro e vão construindo juntos. É natural que um ou outro surja mais ou se apresente mais dentro da obra por conta do trabalho mesmo que está destinado a ele fazer, mas isso também tem as suas contrapartidas, né, as suas exigências, as suas dores, os seus sofrimentos, os seus embates. Não é uma coisa simples você estar à frente de uma tarefa como essa, né? Principalmente porque a religião dominante da época ainda era a religião católica, né? A Igreja Católica que realmente, claro que o Espiritismo já estava nas suas consolidações, mas o Espiritismo já tinha aquela medida da função da fundação da mansão. O Espiritismo já estava ali com 100 anos, né? 52, quando a mansão é criada, lá na primeira sede, o Espiritismo já estava pertinho de ter 100 anos, né? Em 57, Kardec lança o Livro dos Espíritos, então essa data, em abril de 57, passa a ser, por assim dizer, uma espécie de lançamento oficial da doutrina espírita, né, para o mundo, através da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, nesse sentido, uma obra belíssima, construída por várias vertentes, né, e a consolidação não vem de um ponto só, mas pela obra social, pela obra dos espíritos, que era ditada, né, pelos esclarecimentos, estabelecendo consolação entre o estudo e o trabalho, para consolados eles então se tornarem consoladores. Né? Uma espécie de um processo misto isso aí, né? Um processo meio misto, onde você vai sendo consolado e você também vai realizando o processo de consolação. Então as edificações, os prédios foram surgindo e as tarefas foram se ampliando e os voluntários foram chegando, né? Então construiu-se algo muito especial, muito sensacional. Só para a gente ter ideia, hoje são mais de 50 edifícios, né? Eu vou ler aqui algo das atividades que são desenvolvidas lá, diversas atividades socioeducacionais, como enxovais, pré-natal, creche, escolas de ensino pré-escolar, básico e fundamental, informática, cerâmica, panificação, bordado, tapeçaria, reciclagem de papel, centro médico, laboratório de análises clínicas, atendimento fraterno, caravana Alta de Souza, casa da cordialidade e bibliotecas. Olha aí. Então, aí outras atividades, aquelas atividades típicas de centro, o passe, as reuniões mediúnicas, os grupos de estudo, né, as palestras públicas, né, e toda uma atividade que envolve muitas famílias daquele bairro e outros bairros próximos ali que também são beneficiados. Quer dizer, é uma atividade gigantesca, imensa, né, que envolve milhares e milhares de pessoas beneficiadas. Só para se ter ideia, na mansão passam, já há muito tempo, mais de 13 mil crianças e jovens todos os dias. Olha aí, né? E entram pela manhã, recebem toda a assistência da instituição, né? Alimentação, suporte médico, odontológico, psicológico, educacional, como vimos aí, as escolas,
né, e vão embora à tarde, porque é quase praticamente integral, né, uma assistência praticamente integral que eles recebem, vão para as suas casas à tarde, mas devidamente assistidos, né? Então é muita coisa. Hoje se tem de estrutura lá na mansão algo em torno de 600 pessoas trabalhando diariamente. Você tem 400 voluntários permanentes e algo em torno de 200 contratados, né? Pessoas profissionais. Eles são profissionais pagos, são trabalhadores remunerados para desenvolver as atividades na missão. Então tudo isso, toda esta obra deu base a Divaldo Franco e a Nilson Pereira para realizarem uma obra também muito maior, que é uma obra, e mais em especial Divaldo, que é uma obra de divulgação da doutrina espírita, através dos estudos que ele realizou, das experiências que ele teve, das milhares e milhares de pessoas que ele atendeu ao longo de todas essas décadas, né? Ele atendeu muitas pessoas, após as palestras ficava até 1, 2, 3 horas da manhã atendendo pessoas com os mais diversos problemas, buscando um consolo, uma palavra, uma orientação, um esclarecimento, né? Então tudo isso forma o indivíduo, constitui uma têmpera moral para o indivíduo. Não basta ser só médium, é médium isso, não. Há todo um processo de formação, há todo um processo de sacrifício, há todo um processo de reelaboração pessoal. O Espiritismo não toma por base o autoconhecimento para fins de drenagem, né, ou transformação da nossa inferioridade em energias levadas para a superioridade das ações. Então, tudo isso requer trabalho. Ele só pôde fazer as suas viagens pelo mundo inteiro, mais de 60 países, ao longo da sua jornada de orador espírita, a partir dessas experiências. Imagine a riqueza que um orador vai possuir, sendo portador dessas experiências, de todos esses recursos. Não é só ter a mediunidade, mas é ter a vivência de um trabalho de construção educativo, de construção na caridade. Por isso o tema que foi dado, Mansão do Caminho, Casa de Caridade, é casa de caridade mesmo, porque lá se aprende não apenas a dar coisas, que já é muito, né? De um modo geral, as pessoas, principalmente no movimento espírita, se diz muito essa frase: mas a caridade material é a mais simples de se fazer. Todo mundo diz isso. Tudo bem, eu até acho que sim, mas eu acho que nem essa se está fazendo muito, né? Mas vamos lá. Então, a caridade material, mais a caridade moral. Não é? A caridade moral, que ela é construída a partir dessas experiências, onde se convive com jovens, com crianças deserdadas, né, de tudo, e que você vai ali no dia a dia, na labuta, com cada menino daquele que é um espírito e que traz também todas as suas experiências a reparar e os aprendizados para acontecer, e você é parte desse processo do aprendizado deles. Você é parte. O Divaldo, o Nilson e outros tantos, as tias e os tios que compuseram aqueles lares substitutos, eles são parte disso. Cada um tem a sua história, e muitos têm histórias até com aqueles jovens que estavam lá, aqueles que estavam lá, de vidas passadas. Não é? Vai lá saber quais são essas histórias. Não é isso? Então o Divaldo precisava reparar coisas do seu passado espiritual, inclusive pelo uso da fala, e ele faz isso muito bem. Sueli Caldas Schubert, no livro Semeador de Estrelas, conta bastante coisas sobre a própria vida do médium, né? Do Divaldo, e outras biografias também do Divaldo também se referem a isso. Então, é todo um trabalho que eles
o Divaldo, o Nilson Pereira e o outro grupo, aqueles grupos da primeira hora, né, aqueles grupos que são chamados o núcleo duro dos trabalhos dessas instituições, porque todas as instituições também têm esse trabalho, têm esses desafios que eles tiveram, né? Mas eles têm um desafio que eles construíram de uma forma muito ampla, de uma forma muito consolidada. Temos a obra aí, muito bem manifestada, muito bem construída e produzindo seus frutos, né? Vimos os jovens que tem na mansão, como eles se especializam nas palestras, porque eles também conhecem as atividades do bem, do amparo, né? Ali dentro é um curso completo. Quando se fala em educar, se está se falando em conduzir o espírito para o encontro com a sua própria alma, os recursos que tem na sua própria alma, para que ele haja na vida com alma. Não significa isso o bom ânimo. O que é bom ânimo? Ânimo vem de ânima, e ânima significa alma. Quando Jesus diz, tem de bom ânimo, ele quer dizer, haja na vida com os recursos que estão na tua alma. E aí a gente vence, porque não vamos agir na vida com os recursos do corpo, né? Os recursos meramente corporais. Esses são esgotáveis. O corpo precisa que a alma atue nele para que ele esteja animado, né? Que ele tenha vida, mas não só uma vida física, mas uma vida moral, né? O Espírito vai trazer no seu recôndito, nas suas fontes mais profundas, ele vai trazer os tesouros do reino dos céus, que estão em todos nós. Então, educar é esse trabalho de ativar esses tesouros, fazer com que o educando ele desenvolva a consciência para ativar em si esses tesouros de que ele é portador, para agir na vida com a alma, e só através do bisturi, do amor, é que se faz isso. O amor vívido. O que é o amor vívido? É o amor que se expressa na caridade. É o amor vívido. Não é? Então, perceber aquela obra, ingressar ali próximo à mansão, você já sente a vibração da casa. Você sente a vibração daquela área. É uma vibração de paz. Quando a gente entra na mansão, a gente simplesmente consegue perceber a paz. O primeiro tratamento que você recebe já é o tratamento vibratório de entrar ali. Se você vai buscar um socorro qualquer, você já está em tratamento só quando você se aproxima das cercanias vibratórias da mansão do caminho. Porque é uma vibração construída na base do amor, né? E com a sustentação de todo aquele ambiente, daquela riquíssima flora, fauna que existe ali, e que vai constituindo, então, uma mescla, uma amálgama, vamos dizer assim, uma amálgama do bem, entre atos, entre a irradiação de toda aquela ambiência, aquele pequeno ecossistema montado ali, né? E dos corações que vibram na paz, no bem, no amor, né? Então o trabalho Você e a Paz, que Divaldo faz já há décadas, é um trabalho fruto da própria mansão. Ali é uma expressão da mansão, é uma irradiação de tudo que foi construído ali dentro. É todo o resultado dessa construção, amigos. Não é algo que você improvisa. Não há improvisos nesse tipo de trabalho. Não há improvisos. A espiritualidade vai se formando e vai construindo uma espécie de ente sólido com os encarnados que atuam ali. E Divaldo sendo aquela lamparina que vai conduzindo todos a identificação das suas potencialidades, para que possam dar mais, né? E o que se prega, o que se vive, o que se sente daquela obra ali é o perdão, é o amor,
é a caridade, é o interesse pelo futuro, é o olhar projetado no futuro, é a caridade como uma movimentação de base para as gerações seguintes. Então a mansão do caminho, ela extrapola apenas a condição de uma casa limitada aos seus muros, né? Ela não é um organismo intramuros, mas ela ultrapassa a dimensão do seu muro, inclusive para ser uma casa modelo, uma casa espírita e uma obra social para ser modelo para outras obras. Para ser modelo para outras obras, né? Então é belíssima a obra, belíssimo. Todos que trabalham lá estão realmente de parabéns, e não precisamos dar parabéns a eles. Eles já se alegram, já são felizes porque realizam aquela tarefa e repartem isso com todos nós e com os espíritos que vão ali fazer o quê? Fazer estudos para aprenderem, porque vão reencarnar e querem reencarnar em famílias espíritas. Olha aí, querem reencarnar em famílias espíritas. Então já vão conhecendo os trabalhos todos que tem ali de estudos, trabalhos mediúnicos. Quantos espíritos não são amparados ali? E o hospital espiritual que está edificado ali vibratoriamente, né? Realizando cirurgias espirituais, né? O educandário profundo que se tornou aquela casa, a oficina de trabalho, porque o teórico precisa do campo prático, da ferramenta prática para consolidar intimamente no educando aquilo que é aquilo que é apresentado nos campos teóricos. Então, Divaldo e todos os outros que construíram de uma forma brilhante, alegre e com muito amor aquele trabalho, eles marcam o coração de muitos encarnados e desencarnados. Eu queria deixar então essas breves considerações sobre a Mansão do Caminho, essa obra belíssima, belíssima, inspiradora para outras obras, inclusive não espíritas, né? Mas que faz com que o espírita seja identificado como um trabalhador do bem, como um acolhedor, né? O proselitismo espírita, que inclusive não é aconselhado, mas não é um proselitismo apenas de doutrina, né? Que até o próprio Kardec, os espíritos falam que o espiritismo não está aí para fazer proselitismo, angariar adeptos, mas para tocar corações, para esclarecer as mentes, a fim de que as consciências sejam ampliadas em cada indivíduo. Eu queria deixar um beijo, um abraço para todos os queridos companheiros da Coifa, aí na nossa belíssima cidade de São Francisco do Conde, e esperando ter conduzido algo sobre a mansão dentro do que eu pude perceber ao longo desses anos que eu vou à mansão, ou recebo e conheço pessoas da mansão, porque os próprios trabalhadores da mansão, eles são cartas vivas daquela obra, né? As cartas vivas da própria obra. Deus abençoe a todos, muita paz e muito obrigado pelo convite.